tem a metade dessa região de Maracaibo na fronteira com a Colômbia. E depois a terceira região de Miranda, que aí sim forma a grande Caracas, né, que passa a ter 3 milhões. Aí sim ficaria maior do que a região de Zulia. Mas isso para verificar que eu estou falando isso porque 1/3 de toda a população da Venezuela, que não é um país pequeno, é um país grande, está concentrado entre a grande Caracas ali, a região de Miranda, né, que a capital é Tex, e a região ali de Zulia, que a capital é Maracaibo, que o Lisboa estava falando. Então, em tese, o maior problema aconteceria ali, porque tem uma concentração demográfica muito grande, e é justamente aonde as tropas americanas estão posicionadas. Perfeito aí o complemento. Bom, pessoal, se vocês tiverem perguntas sobre isso, deixem aí nos comentários para que dirijam a pergunta para cada um aqui da bancada, né? Nesse momento aqui, eu vou só fazer uma rodada, em tese, o tempo que cada um desejar levar aqui, mas nós falamos no início da live, muita gente cobrando aqui no chat, não, vamos falar do Brasil, mas, pessoal, nós começamos falando do Brasil, de Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, excelente campanha, e para quem não pegou no início, não tem problema. A gente traz aqui novamente, e já emenda esse assunto. O Flávio fez uma campanha, inclusive a matéria aqui do Código 22 é Ninguém Fica para Trás, senador cria campanha para policiais tombados na Operação do Rio. A campanha tinha o objetivo de atingir ali R$400 mil para as famílias dos policiais que perderam a vida, né, na operação, e se alcançou em 7 horas, o que mostra que quando a direita quer, faz a diferença, né? Bom, esse é um ponto. E parabenizamos aqui, inclusive, a ideia foi do deputado Gustavo Gayer, que conversou com o Flávio, eles fizeram muito rapidamente a coisa acontecer. Falamos também sobre como é que estão as pesquisas em relação ao próprio governador Castro. O governador Cláudio Castro passou pelos hospitais, né, onde estão os feridos da operação. Muitos policiais foram feridos, teve gente que pegou tiro na perna e perdeu a perna, e também tem outros que estão em estado não tão grave, mas estão ali em recuperação, então foi prestada essa solidariedade. E como o Lisboa até comentou aqui, sobre a adesão das pessoas sobre fazer o que é certo no caso da Venezuela, não está diferente no Brasil também. A grande população do Brasil, vou até trazer essa informação para vocês, aprovou, né, aqui as ações ali no Rio de Janeiro, aqui a pesquisa Genial Quest. Então, enfim, o tema da segurança pública é essencial para o brasileiro. Mas eu vou deixar aqui para refletir sobre essa questão. Foi importante, foi a semana toda nós falamos sobre isso, e provavelmente será assunto já de amanhã, porque está previsto esta reunião. Em reunião com parlamentares, Castro diz que receberá Moraes na casa da polícia e não teme órgão algum. Enfim, temos aquela fala do Cláudio Castro e isso está previsto para amanhã. Qual a expectativa de vocês com relação a essa reunião? Se tinha uma intenção de intimidar, e o próprio foco, onde será a reunião, que será na cidade da polícia, não será no Palácio da Guanabara, se isso faz diferença, uma reflexão, qual a expectativa? E eu já começo aqui pelo Kleber, aí passa para o Fábio e termina ali com Lisboa, com vocês. Bom, faz toda a diferença. O governador Cláudio Castro está colocando de frente para o ministro Alexandre de Moraes todo o batalhão da polícia. Eu fico imaginando o ministro na reunião, com o pessoal do BOP todo posicionado ali, se ele vai fazer questionamento de como que foi subir esse morro. As imagens que foram publicadas hoje são fortíssimas, o cerco feito aos policiais, imagens de drones sendo colocadas, e o que eu saiba, a Constituição não prevê que ministro do Supremo Tribunal Federal seja investigador. Eu não sabia, o que eu gostaria é que o ministro Alexandre de Moraes me apresentasse onde é que está na Constituição Federal que isso é função do Supremo Tribunal Federal. E parece que, mais uma vez, né, ele chamou para si uma função que seria do Ministério Público e até da Polícia, porque nem o Ministério Público teria esse poder. Isso é um poder que seria restrito à Polícia Federal para investigação. Mas, diante disso, seria interessante ver e assistir o posicionamento dos policiais diante do ministro, né, Alexandre de Moraes, que está se dirigindo ao Rio de Janeiro. Aproveita, policiais do BOP, vou dar uma sugestão aqui, coloca ele dentro do caveirão sem falar nada para ninguém e manda o pessoal subir com ele, o Morro do Alemão, para fazer só para dar um aperitivo para ele saber como é que é um posicionamento. Porque eu vi tantas questões absurdas, né, de gente da esquerda,
mas tentaram pedir para os bandidos se renderem. Vai lá, entra lá, aproveita agora, que já vai estar a sua excelência lá no Rio de Janeiro, tá, né? Dá um Uber, coloca um Uber para ele, aquele Uber do Caveirão, e manda subir lá a favela do Morro do Alemão e da Penha para fazer uma operação rescaldo. Está resolvido o problema, ele vai saber direitinho o que é subir uma favela e se dá tempo dele pensar. Quando ele voltar, quem sabe até cabelo vai nascer na cabeça dele. E aí, Fábio, expectativas aí? Eu acho que ele queria prender o Castro. Eu acho que no primeiro momento, quando nós ficamos sabendo da. Fecha o microfone aí, tá vazando. Quando nós ficamos sabendo do que aconteceu, dessa operação fantástica, sensacional essa operação, né? Foi cada vez que passa, a gente vê o quão bem feita ela foi feita, né? Muito bem feita a operação, sensacional, muita inteligência. E a visão dele era prender o Castro, né? Você fala assim, não é possível, não aconteceu a mesma coisa em Brasília? Né? Não existe mais Constituição no Brasil. Então essa era a visão, vamos prender o Castro, porque a população vai estar no nosso lado, vai crescer uma popularidade, tá tendo muita... Mas aí ele viu que até o povo de dentro da comunidade, 90% está com a polícia. Um governador que não tinha uma popularidade, de repente, o cara ganha o quê? 2 milhões de inscritos. As menções são todas favoráveis a ele. O povo todo aplaudindo a ação. Se tornou um herói. Aí ele se tornou um herói. Aí como é que você vai agora botar um herói na cadeia? Então se tornou um herói nesse momento. Tá todo mundo bombando. Então ele viu que deu ruim. O Castro bateu de frente com ele e falou, a gente vai se encontrar, não no palácio aqui, mas vamos lá aonde eu vou dizer aonde. Quer dizer, aí ele mijou para trás e tá indo nessa reunião. Essa reunião vai ser simplesmente... Eu não estaria surpreso se ele vê que o negócio tá tão ruim para ele que ele vai concordar com o Castro e falar que o Castro fez uma coisa bem feita. Entendeu? Então eu acho que mudou completamente. Ele tinha uma visão de criticar e até mesmo prender de repente, agora ele vai elogiar e de repente dizer que não, foi tudo bem feito, foi tudo feito da maneira que deveria ter sido feito, alguma coisa assim possa acontecer hoje. Então eu acho que essa é o que pode acontecer hoje nessa reunião. Então eu vejo que não deu certo pro desprovido de cabelo, não deu certo, ele não tá contente com o que vai acontecer. Beleza. Lisboa, tá com você aí. Olhando tudo hoje, eu fiz até uma live lá no vlog do Lisboa falando sobre isso. A live do meio-dia trouxe vários dados e pesquisas. E números. Hoje, Fábio, eles olham os números e as pesquisas. Tá que nem partido político. Porque você tem que saber o que você vai falar. A imprensa hoje, Fábio, eu tô abismado. Você viu que saiu... Eu não assisto Fantástico, eu tô vendo cortes do Fantástico no X. Mostrando o policial se arrastando, um ajudando o outro. Tipo assim, a imprensa não consegue virar isso. A narrativa, esquece, a narrativa morreu. Agora nós estamos com fatos. Uma vez que a narrativa morre, fatos. Eu tava dando uma olhada que o Martin De Luca, ele fez uma publicação, advogado do presidente Donald Trump, ele escreveu o seguinte: você acha que Alexandre de Moraes decidiu repentinamente investigar o governador do Rio de Janeiro? Aí marca Cláudio Castro, RJ, logo após liderar a maior operação do Brasil contra o Comando Vermelho, por mera coincidência? Ou será que porque a popularidade de Castro explodiu da noite para o dia? Quem está falando isso são os americanos. Ok? Presta atenção. Ou será porque a popularidade dele, de Castro, explodiu da noite para o dia? Por fazer o que milhões de brasileiros imploravam. Autoridades que confrontam o crime organizado sem medo. Nenhum país onde criminosos andam impune aqueles que o combatem são investigados. É injusto perguntar isto. Tem a ver com a justiça ou com 26? Você tem que prestar atenção que o advogado do Trump, eu estava dando uma olhada, não é só o fato de ser advogado do presidente dos Estados Unidos, mas muitas pessoas de alto poder seguem ele. Vai lá ver o ex dele. Os caras conversam, mano. Deixa eu ver o Marco Rubio, dá uma olhada aí. O que ele falou? O que ele colocou?
vemos, cara, tá tudo vendo. Sabe que já jogou 26? E aí tem um outro detalhe que eu vi que ele publicou, ele deixou o seguinte: advogado do presidente Donald Trump diz: